Isso, aplauda bem forte ao Rei da Glória. Glorifica bem forte ao Rei Jesus com as tuas palmas, com teu glória, com teu aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quero saudar todo mundo com a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado pela sua vida, pela nossa vida, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu mais uma vez de podermos a Ele oferecer culto. Posso ouvir um amém? Isso. Alguém tem um testemunho para partilhar com a igreja? O pastor pode ir direito para a mensagem. Isso, então venha rapidamente, amém? Pastor, eu tenho algo para testemunhar. Eu quero glorificar Deus. Eu quero agradecer a Deus por algo que Ele fez, por algo que Ele me concedeu, por algo que Ele me permitiu alcançar. Venha rapidamente. Seja grato, amém? Veja, testemunhar é um ato de gratidão a Deus, amém? Ainda que o ato em si aparente ser um ato pequeno, amém? Seja grato pelo que Deus fez, amém? Pai do Senhor, igreja, para tremer um pouco, né? Porque é um testemunho que eu não queria de verdade testemunhar. É muito vergonhoso para mim, amém? Mas Deus tem me pedido isso já faz tempo. Inclusive eu senti Deus a me dar 2 semanas para testemunhar disso. E faz hoje 2 semanas, então ganhei coragem de vir testemunhar. No ano passado eu havia testemunhado, né, o que eu fazia na empresa em que trabalhava. Desviava algum material e alterava faturas, mas aquilo fazia parte do meu passado. E esse testemunho também é algo que faz parte do meu passado. Não o que eu sou, é o que eu fui. Eu fui viciado em pornografia antes de Cristo. E consequente a isso, fui viciado em masturbação também. Quanto a alguma coisa eu não vou contar aqui, eu preferi falar com o pastor no gabinete, né? Para não ser mal interpretado. E graças a Deus, hoje estou livre desse vício. Estou livre desse vício. Tive que ganhar mesmo coragem. Estou livre desse vício. E às vezes, quando fosse que me masturbar, né, eu não via isso como pecado, apesar de já ter ouvido que é pecado, mas não via como pecado. Mas certa vez Deus me levou no YouTube ver um vídeo. Queria ver outra coisa, mas de repente apareceu um vídeo de pregação onde dizia o pecado da masturbação. Como era muito isso na altura, então cliquei para ver qual é o pecado disso. E o pastor foi mostrando algumas, não nosso pastor, não a minha igreja, mas o pastor que estava lá no YouTube, foi mostrando alguma passagem que dizia o pecado disso. Então fui ganhando coragem aos poucos e me livrei desse vício. E pronto, também dizer aqui algumas, dizer também algumas razões. Eu, quando fazia isso, imaginava mulheres também, mulheres que eu via que eram atraentes, mulheres que se vestiam assim de forma indecente. Então são essas pessoas que eu usava para poder fazer talhato. Então aí é a razão pela qual você deve se vestir decentemente, amém, igreja? Então, vou preferir cortar. Até aqui é o meu testemunho, igreja. Vamos lá, igreja, celebra bem forte. Vamos lá, celebra bem forte por esse testemunho. Não, eu disse celebra bem forte, dê glórias a Deus por esse testemunho. Aleluia. O maior testemunho é a libertação de um homem. O maior testemunho é a libertação. Quando o pastor fala homem, estou a falar genérico, amém? É a libertação de um homem, amém? E eu sei que o nosso irmão não é o único que foi livre disso, amém? Eu sei que o nosso irmão não é o único que foi livre disso. E de outras coisas mais.
E a diferença às vezes está ali. Uns escondem, outros partilham. Porque quando você partilha, você nunca sabe quem está a passar pela mesma situação que você está a passar. Amém? E desculpa aqui, já agora, pela natureza do testemunho, você sabia que até mulheres são assoladas por esse mal, praticam esse ato, e o mundo lá fora vende isso como sendo algo normal a ser feito? Hoje você encontra mulheres a dizerem: eu não preciso de homens para me satisfazer. O que é que elas fazem para se satisfazer? E o grosso das mulheres a irem nessa conversa: isso é imundo, isso é pecado, isso é abominável a Deus. Amém? Então, se você está a lutar contra esse mal, eu creio que Deus que libertou o nosso irmão tem a mesma força e capacidade para te libertar no nome de Jesus. Amém? E veja, o primeiro caminho para experimentar libertação é o quê? Querer ser liberto. Tem que ter o desejo: eu quero abrir mão disso. Quero deixar de beber, quero deixar de roubar, quero deixar de matar, quero deixar de fumar, quero deixar de adulterar, quero deixar de fornicar. Tem que vir o sentimento. Quero deixar de mentir, quero deixar de invejar. Tem que ter o desejo. O primeiro passo para a libertação de qualquer homem, em qualquer área e em qualquer situação, é o desejo de abrir mão daquilo. Amém? O desejo é que vai te dar força, é que vai te dar direção. O desejo é que vai te dar instrução, vai te fazer correr atrás de instrução, correr atrás de informação, correr atrás da solução. Enquanto o desejo não for real, enquanto o desejo não for existente, enquanto o desejo não for verdadeiro, você vai continuar, a pessoa vai continuar naquela prática, naquele ato, veja, seja ele qual for. Amém? Então o pastor aqui está falando de forma genérica. Qualquer coisa que você sabe que é errada, que é pecado, que é abominável, que você luta com ou que você luta contra, o primeiro passo para você se ver livre disso é você desejar. Eu já disse, Deus não ajuda quem não quer ser ajudado. Eu próprio, enquanto pastor da igreja, às vezes privo com pessoas, converso com pessoas, às vezes a pastora é mais condescendente do que eu, e eu digo sempre à pastora: eu não vou ajudar quem quer. Quem não quer ser ajudado? Você tem que querer a minha ajuda. Você tem que querer abrir mão disso. Você tem que querer essa mudança. Você tem que querer essa virada de página. Seja em que área, em que situação for. Se eu sinto que não há essa abertura e esse desejo verdadeiro por parte da pessoa, eu não me envolvo naquele processo. Eu não me envolvo naquela coisa. Por quê? Porque quem quer ou quem está a passar tem que desejar o quê? Mais do que eu. Eu não vou gastar minha energia e o meu tempo a correr atrás de algo quando quem devia estar envolvido. E isso é a coisa mais justa a ser feita. Amém, igreja? Porque senão é desgastante para quem? Para quem está desse lado. Amém? A pessoa tem que estar comprometida. Estamos a falar, por exemplo, de libertação, de abrir mão de alguma coisa. A pessoa tem que estar comprometida com aquilo que nós falamos, tem que estar comprometida com aquilo que nós conversamos, tem que estar comprometida com aquilo que nós que foi às vezes instruído ou aconselhado. Às vezes mesmo a nível do gabinete a pessoa entra, e acontece muito disso nas igrejas, não só aqui. A pessoa vem falar com o homem de Deus, mas com uma preconcepção: eu não quero fazer. E eu estou a torcer que a opinião ou aconselhamento do pastor seja no sentido de que não faça, porque eu não quero fazer. E como é que nós damos conta disso? Pela forma como às vezes a pessoa já nos faz a colocação da coisa. Amém? Então nós já entendemos que aquela pessoa já veio com uma pré-definição: eu não quero abrir mão, eu não quero largar, eu não quero me comprometer, eu não quero isso. E às vezes qual é o choque das pessoas? O nosso aconselhamento é no sentido diferente daquilo que a pessoa tinha. E quando a pessoa sai da nossa presença, o que é que acontece? Você dá conta que a pessoa faz o quê? Completamente o oposto do que você orientou para fazer. Então, posso falar? Pastor não é palhaço. Vocês sabiam? Pastor não é palhaço. Então eu adotei essa postura: não me envolvo com quem não quer ser ajudado. Não vou gastar minha energia. Aqueles que quiserem vão ter o melhor de mim. Aqueles que quiserem se comprometer vão ter o melhor de mim. Meu tempo, minha energia, minhas ideias, minha força, até a minha vida terão. Mas aqueles que não quiserem se comprometer
Uns até vão achar, pai não me gosta, te amo, mas não posso gastar energia contigo. Vou canalizar energia com outras pessoas. Amém? Então, seja sincero consigo mesmo, acima de tudo. Se você tem algo a lutar, você tem que, acima de tudo, querer um sentimento verdadeiro de abrir mão daquilo. Todos nós temos os nossos erros, as nossas falhas. Esse não é o culto, amém? Até aqui é o nosso testemunho, é melhor. A melodia também nunca já vai trocar. Vai trocar, né? Isso é perigoso. Você que está a causar essas coisas, porque eu estou a sentir que você está a me meter aqui a Leandros e Leonardos. Não quero isso, não quero isso. Não quero. Sai dele. Sai de mim no nome de Jesus. Amém. Vamos orar, baixa a tua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos consagrar o momento da palavra nas tuas mãos. Espírito Santo, eu quero te pedir no nome de Jesus que a tua mensagem seja pregada com impacto, poder, autoridade e com o peso da tua glória no nome de Jesus. Senhor, a tua palavra declara que ela mesma é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Eu oro e peço, Senhor, que ela possa penetrar no nosso coração, que ela possa penetrar no nosso espírito, que ela possa penetrar no nosso entendimento, que ela traga arrependimento, restauração e o propósito da mensagem seja alcançado nessa manhã. Pai, eu quero orar e pedir no nome de Jesus, enquanto estamos pregando, Senhor, do outro lado tu estejas curando, do outro lado tu estejas libertando, do outro lado tu estejas batizando, do outro lado tu estejas restaurando, tu estejas operando do nosso meio de forma livre, Senhor, enquanto a tua palavra é ministrada, enquanto a tua palavra é apresentada, a tua mão esteja no nosso meio, fazendo, Senhor, o que te apraz fazer, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, usa a minha mente, meu entendimento, meu corpo, a minha boca, como um instrumento para abençoar o teu povo, em nome de Jesus Cristo. A igreja dá um amém bem forte e aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa manhã nós estaremos falando sobre parceiros de Deus. Você pode colocar assim, amém? Parceiros de Deus, e você pode colocar ali um hífen, um tracito à frente, ou um parênteses, aliança com Deus, amém? Abra rapidamente a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12. Amém. Versículo de número... Podemos começar no versículo de número 2. Do versículo 2 e o versículo 3. Gênesis 12, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: e far-te-ei uma grande nação. Já todo mundo achou? Isso. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Palavra do Senhor. Amém. Veja, nós queremos nessa ocasião trazer uma mensagem de instrução e, acima de tudo, também de restauração. Amém. O homem que nós acabamos de ler, um pequeno trecho, vocês sabem quem é, não é? Qual é o nome dele? Abraão, amém? E Abraão, ele é conhecido como quem? Pai das nações, não é? Então significa que Abraão também é teu. É isso ou não é? É isso ou não é? Amém. Então veja, quando nós falamos de parceiros, pressupõe, vamos lá, eu quero que você acorde, você participe. Quando você ouve a palavra parceria, o que é que você entende? Pode chutar.
sociedade, colaboração, companheirismo, mais que? Ninguém mais quer chutar? Ninguém mais? Acordo, ligação, amigo, mais que? União, cumplicidade. Estão a falar baixo, tem que falar mais alto. Pode estar a falar alto. Vamos, podem, vamos. Vamos. Não há mais chutes. Acordo, né? A aliança. Quem falou aliança? Era essa palavra só que o pastor estava à espera. Mas veja, tudo que vocês disseram está o quê? Está correto, amém? Porque numa parceria, e ainda bem que vocês próprios é que fizeram o quê? É que disseram. Porque numa parceria pressupõe-se que haja o quê? Tudo isso. Que haja companheirismo, haja uma parceria, pressupõe um acordo. Uma parceria é exatamente o quê? Uma aliança, amém? Se eu sou uma empresa de produção de eventos, vou pegar aqui esse exemplo, que é um exemplo muito comum agora, né? Você tem empresas que fazem eventos no secular e eles têm o quê? Parceiros. Porque o que é que pressupõe essa parceria? Uma aliança. Eles têm uma aliança com empresas, no sentido de que eu vou fazer o evento Y, você participa com X e você ou ganha isso ou simplesmente não ganha nada. Ou seja, eles têm um acordo, eles têm uma aliança, amém? Eles têm uma parceria. E nós fomos falar de Abraão porque logo em Gênesis você vai ver. Aliás, Abraão faz parte dos primeiros homens que a Bíblia aponta que tiveram uma relação, um contato com Deus, amém? Para trazer o entendimento da igreja que em determinadas ocasiões, em determinados tempos, Deus vai sempre, presta atenção igreja, Deus vai sempre procurar pessoas para fazer o quê? Para se relacionar. Você lembra-se que Abraão não procurou o quê? Vamos lá, Abraão não procurou o quê? Abraão não procurou Deus. O que aconteceu? Deus procurou Abraão. Abraão estava na sua casa, com a sua mulher, com seu pai, com a sua família, sobrinhos, primos, os seus animais, e Deus fez o quê? Procurou Abraão, estabelecendo com Abraão o quê? Uma aliança. Aquilo que teologicamente nós chamamos de aliança o quê? Abraâmica, que é o acordo, que é a parceria que Deus estabeleceu com quem? Com Abraão. E por que Deus procura homens em determinadas estações para se relacionar? Para cumprir o quê? O seu propósito. A razão pela qual de geração em geração, de tempos em tempos, de estações em estações, Deus procura e levanta alguns homens, ou localiza alguns homens. Aqui quando o pastor está falando de homem, estou a falar no geral, amém? Inclui mulher também, amém? Aliás, porque são os dois únicos gêneros que existem. Vocês sabem disso, não sabem? Vocês sabem que os dois únicos gêneros que existem é macho e quê? Mais nada. Você sabia disso? Mais nada. Só existe homem e só existe o quê? Mulher. Não existe mais nada. Tudo o resto esquece. Não existe. Só existe homem. Alguém discorda disso? Levanta a mão. Ainda bem. Ainda bem. Se você tem uma concepção diferente, guarde-a para si. Porque nós acreditamos que Deus só fez Gênesis, macho e fêmea os criou.
só existe homem, só existe... Eu me sinto mulher. Você não é mulher porque você se sente mulher. Você é mulher porque você foi gerada... Mas eu me sinto macho. Você não é macho porque você se sente macho. Eu sou macho. Por quê? Porque eu fui gerado macho. Pode fazer trocas que você quiser. Vamos te levar para um laboratório, tirar os teus cromossomas, tirar os teus DNAs, e a própria ciência vai nos revelar que por mais glúteos que você tenha colocado, bustos que você tenha, you still, amém. Mas pastor, tem alguma coisa contra essas pessoas? Amo-as todas no fundo do meu coração, mas não aceito que me imponham uma informação diferente da informação que é verdadeira. Homem é homem e mulher é mulher. Amém. Vamos voltar para a nossa mensagem. Eu nem sei porque que eu falei disso, mas eu sei. Vocês sabem por que o pastor falou disso, não sabem? Por que o pastor falou disso? Porque agora está assim. E posso vos dizer uma coisa. Eu, no ano passado, conversava com alguém e eu dizia que Jesus nos leve antes dele vir. Porque quando vocês têm que estudar Apocalipse com os olhos do Espírito, porque a Bíblia diz que quando a besta e o anticristo começarem a se manifestar, você vai ter que ser um verdadeiro cristão para conseguir ser salvo e se manter com os teus ideais. Porque vão colocar sinais e marcas, e quem não tiver aquilo não vai poder comprar, não vai poder vender. O que é que vai acontecer? Muitos vão negar o cristianismo. Vão ser impostas falsas realidades. E se você não tiver uma aliança firmada com Deus, você vai andar no quê? Na velocidade da onda, da multidão. Cristãos vão estar a ser perseguidos por serem cristãos. E o que é que vai acontecer? Muitos vão negar a sua fé. Então, ou o nosso coração está verdadeiramente alicerçado em Deus, ou ora, Senhor, quando esse tempo chegar que eu não esteja aqui, me leva. A igreja vai passar dias difíceis. Hoje, ser pastor, você posta alguma coisa de um pastor nas redes sociais, pastor fez assado e cozido, ofensas. Mas nós estamos a orar para recuperar a autoridade de Elias. Vai chegar os dias que alguém vai falar de um homem de Deus, e o homem de Deus vai falar: por teres dito isso, vais ficar cego. Por teres feito isso, vais ficar surdo. Por teres feito isso, vais ter lepra. E vai acontecer no nome de Jesus. Ouça, nós estamos a orar para recuperar a autoridade dos homens de Deus. Os homens de Deus vão voltar a ser vistos como homens de Deus, e não como palhaços, como brincalhões, como mentirosos, como pessoas que estão a extorquir outras pessoas. Nós estamos a orar para recuperar essa autoridade. E ouça, e Angola vai viver isso no nome de Jesus. Angola vai viver isso no nome de Jesus. Vai chegar uma estação que vai dar medo falar de homens de Deus de qualquer forma. Vai chegar essa estação. Vai chegar essa estação. Então hoje você é obrigado a não falar contra o homossexualismo. Pastor, odeio homossexuais. Amo. Lésbicas, amo. Mas não amo a prática. A própria Bíblia vai falar que Deus faz o quê? Ama o pecador, mas faz o quê? Abomina o pecado. Se estiver diante de mim, aliás, como já privei, já convivi com muitos, com muitas, sempre na base do quê? Do respeito. Respeito a tua decisão, respeito a tua escolha, mas tenho os meus ideais e eu acredito que você continua a ser homem, mesmo que você esteja com vestido de noiva. Eu acredito que você continua a ser mulher, mesmo que você goste de mulher. Eu acredito nisso, mas você vai sempre me ver a tratar aquela pessoa com educação, com respeito, e a tratá-la pelo que eu acredito. Mas pastor, tem perna, tem bumbum. Bom dia, meu camarada.
Ah, tu estás me ofender? Não estou a te ofender. É o que eu acredito. Há uma música que fala assim: eu acredito. Vamos voltar só para a nossa mensagem. Mas por que o pastor está a dizer isso? Se você é cristão, mantenha os teus ideais firmes. Ouça, eu não quero que você me entenda mal. O pastor não está a dizer para você não se relacionar com ele. Se é teu filho, se é teu primo, se é teu amigo, se é teu sobrinho, relacione-se com ele. Pastor, pode ser um amigo, desde que você não seja influenciado. Por que não? Pode ser teu amigo, pode sair contigo, ir para a festa, ir para o cinema. Você pode ter uma relação saudável. Mas cada um sempre respeitando os limites dos outros. Nós não podemos pregar ódio, amém? Nós não podemos pregar ódio. E a nossa relação com algumas pessoas presas em alguns males, nós temos, por isso que a Bíblia vai falar que você é o sal e a luz do mundo. O sal da terra é a luz do mundo. Você tem que mostrar o caminho, você tem que trazer instrução, trazer orientação, ajudar. Tem pessoas presas em drogas, presas em vícios, que tudo que eles precisam, às vezes é alguém que faça o quê? Que aponte um caminho diferente. E você que está com essa pessoa que podia ser essa influência positiva, você ainda lhe chama de mana. Quando ele é mano. Maninha, você também maninha. Ele vai continuar maninha. Mas se você lhe dizer, I love you, but you still my bro, você continua a ser um mano. Quero pregar minha mensagem. Posso pregar minha mensagem? Amamos a todos, amém? Amamos a todos. Então veja, o pastor dizia que a razão pela qual Deus, de tempos em tempos e estações em estações, se relaciona ou procura se relacionar com alguns homens, e foi essa palavra que nos levou para esse sermão, é por causa de quê? Do seu propósito, amém? Mas o que acontece se nos faltar alguma sabedoria, se nos faltar alguma maturidade, e se nós não soubermos ler os sinais, nós não vamos ser parceiros de Deus, nós acabaremos por ser usados por Deus. E eu sei que você me ouviu a falar usado por Deus, e na tua cabeça provavelmente deve ter passado o quê? Que não é mal ser o quê? Usado por Deus. É mal Deus usar alguém? Pastor, se Deus vai me usar, então é bom. Deus vai me usar para abençoar pessoas, Deus vai me usar para curar pessoas, Deus vai me usar para libertar pessoas, Deus vai me usar para ajudar pessoas. Eu sei que eu próprio que estou aqui a falar para vocês, grande parte das vezes que nós oramos e nós pedimos coisas, nós dizemos o quê? Vamos lá, nós dizemos o quê? Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Mas sabe o que significa etimologicamente a palavra usar? É aproveitar-se de algo, tirar benefício de alguma coisa. Então a palavra ser usado por Deus, ela não é assim tão boa como parece, porque pressupõe que em alguma estação Deus vai usar a minha vida para abençoar alguém, mas daqui a nada o que vai acontecer? Deus vai me abandonar. A palavra usar, ela pressupõe um descarte. Aproveitar-se de algo por alguma razão. Eu quero curar o Joaquim, eu vou usar o Manuel para curar o Joaquim. Só que eu não tenho aliança com o Joaquim, eu só lhe usei para curar o Manuel. Amanhã ele poderá tentar fazer uma outra manifestação e ele vai descobrir, não funcionou. Por quê? Porque naquele dia Deus só me usou para curar o Joaquim. Quando nós falamos de usar, pressupõe que em algum momento você poderá ser o quê? Abandonado. Então quando nós olhamos para a vida de Abraão, que começa uma aliança que Deus não tinha feito com ninguém antes dele, nós vamos ver que
a visão de Deus na relação com os homens nunca foi no sentido de usá-los, mas no sentido de ser o quê? Parceiro deles. No sentido de fazer o quê? De andar com eles. No sentido de fazer o quê? De caminhar com eles. No sentido de ter uma aliança, um casamento com eles. O que acontece? Muitas das vezes, em algumas pessoas, o que Deus encontra? Deus encontra oportunidade e não parceria. Eu quero libertar alguém. Fulano era a oportunidade ideal para... Por isso é que você vai ver às vezes ímpios a serem tocados para fazer alguma coisa, e muitas das vezes movidos pela mão de Deus, movidos por Deus. Eles têm parceria com Deus? Não, eles foram usados para aquele propósito. Então às vezes Deus está numa posição que Ele quer abençoar alguém, que Ele quer trazer um escape para alguém, quer trazer um livramento para alguém, quer abrir uma porta para alguém, e Ele vê outra pessoa que não tem aliança com Ele. Então Ele diz: esse não é meu parceiro, mas é o quê? Uma oportunidade para eu abençoar a vida de outra pessoa. Mas sabe o que Deus me trouxe aqui para te dizer? Que Ele não quer te usar. Deus quer ter uma parceria contigo. Deus quer um casamento contigo. Deus quer que você seja aliado dEle, que você ande com Ele, que você caminhe com Ele, que você participe nas coisas dEle, e que Ele faça o quê? Participe diretamente das tuas coisas. Veja, por essa razão que você vai ver que Jesus estava a conversar com os seus discípulos, numa instrução, numa orientação. Jesus disse: vai chegar um dia que muitos vão chegar até mim e vão dizer o quê? Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome curamos enfermos. Senhor, em teu nome fizemos isso. E Jesus disse que o Pai vai dizer o quê? Afastem-se de mim. Por quê? Porque eu não vos conheço. O que aconteceu? Deus queria curar alguém, então usou-te como um canal de cura. Deus queria tirar o demônio na vida de alguém, usou-te como um canal de libertação. Deus queria dar dinheiro para alguém, usou-te como um canal para semear. Deus queria fazer algo ou aquilo, e você era alguém que estava disponível. Deus viu em ti uma oportunidade, mas você não é parceiro dele. Por isso é que naquele dia Deus vai dizer: aparta-te de mim. Por quê? Porque eu não te conheço. Se você for para as Sagradas Escrituras, você vai ver que Deus usou o peixe para conservar Jonas e lhe direcionar para o local em que ele tinha que ir. A Bíblia fala que Balaão foi para amaldiçoar Israel. Ele sentou na sua mula, a caminho da sua casa. O anjo do Senhor estava à frente da mula. Balaão, o profeta, não viu a mula, mas Deus fez o quê? Usou a mula para falar para ele. Mas Deus não tinha aliança com a mula. Deus não era amigo da mula. Deus não caminhava com a mula. Deus não se relacionava com a mula. Mas era uma oportunidade de chamar a atenção daquele homem. A Bíblia vai falar, por exemplo, que Jesus estava a entrar por uma rua. As pessoas adoravam, aplaudiam, gritavam, cantavam. Os discípulos disseram: mestre, mas eles estão a fazer muito barulho, peça que se calem. Jesus disse: ei, se eles se calarem, as pedras vão cantar. O que havia de acontecer? Jesus tinha relação com as pedras? Não. Mas Jesus poderia usar pedras para adorar o nome dele. Poderia usar pedras para cantar o nome dele. Ouça, a Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo número 55, 60, se não me falha a memória, que Deus apareceu a um homem que se chamava Ciro. Ciro não era judeu, Ciro não tinha relação com Deus. Mas o que aconteceu? O povo de Israel estava preso no cativeiro da Babilônia. E o que Deus fez? Usou Ciro, ímpio, que idolatrava a Deus, que adorava outros deuses. O que Deus fez? Deus disse: assim diz o Senhor ao meu ungido a Ciro. Mas se você for estudar a história, você vai ver que Ciro não adorava a Deus. Ciro adorava o Deus dos medos e dos persas. Mas Deus usou a vida de Ciro como um instrumento para tirar o quê? Israel da cadeia, Israel do cativeiro, Israel da prisão. Mas se você for estudar a história, depois daquele ato, Ciro nunca mais foi visitado por Deus. Oh Senhor, usa-me para uma grande obra, usa-me para um grande milagre. Ou seja, eu vou te usar, a grande obra vai ser edificada, o grande milagre vai ser operado, mas daqui a nada o que é que vai acontecer? Eu vou te abandonar, eu vou sair do teu corpo, eu vou sair da tua vida. Usar, veja, é bom você sentir: uau, ontem foi amazing, eu orei, eu profetizei, eu ajudei alguém que não tinha o que comer. Mas veja, ser usado não é tão bom como ter uma aliança. Ser usado não é tão bom
como ser parceiro de Deus, como caminhar com Deus. Na verdade, o que a Bíblia nos aponta sobre os grandes homens de Deus, ouça, se você for para a Bíblia, você nunca vai ver que até a palavra usar é interpretação do pregador. E Deus não usa ninguém. Na verdade, Deus usa, aliás, mas Deus não quer usar, Deus quer parceiro. 1 Samuel capítulo de número 3, a Bíblia vai falar e Deus era com Samuel, e Deus andava com Samuel, e Deus caminhava com Samuel. Samuel era o quê? Amigo de Deus, parceiro de Deus, aliado de Deus. 1 Samuel capítulo de número 18, a Bíblia vai falar que se notou naqueles tempos que a mão de Deus era com Daniel, e Deus andava com Daniel, e Deus caminhava com Daniel. 2 de Crônicas capítulo 14, a Bíblia vai falar, e viu-se naqueles dias que Deus era com Josafá, que Deus andava com Josafá, que Deus caminhava com Josafá. Ou seja, a Bíblia vai falar, e Deus era com Abraão, e Deus era com Noé, e Deus era com Moisés, e Deus era com Elias. Aí é onde você vai encontrar era, pressupõe que Deus andava com eles. Ou seja, Elias acordava, Deus não acordava porque Deus não dorme. Mas a partir do momento que Elias estivesse a sair, Deus estava a sair com eles. Aonde Elias fosse, o que acontecia? Deus ia. Aonde Moisés fosse, Deus ia. Aliás, você vai ver que quando Moisés, ele próprio vai sair do Egito, ele vai dizer o que a Deus? Eu não vou para lado nenhum se a tua presença não for comigo. Não, mas Moisés, eu vou mandar o meu anjo para vos guardar. Moisés disse, eu não quero andar com anjo, eu não quero arcanjo, eu não quero Miguel, eu não quero querubim. Quem me visitou foste tu. Eu quero andar contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero estar aliado contigo, eu quero estar alicerçado contigo. Ouça, Deus não quer te usar, Deus quer caminhar contigo. Deus quer fazer alianças contigo, Deus quer fazer parcerias contigo, Deus quer fazer parte de todas as áreas da tua vida, e Ele quer que você faça parte do propósito e da missão que Ele tem aqui na terra. Marcos capítulo de número 16, versículo do número 20. Abra aí, a Bíblia vai falar, e naqueles dias o Espírito de Deus cooperava com eles. Naqueles dias o Espírito de Deus era com eles. Abra aí rapidamente, vamos ler. Deus não quer te usar. Deus não quer te usar. Deus quer caminhar contigo. Marcos capítulo 16, quem já achou, diga amém. Você pode ler em voz alta no nome de Jesus? 20. Marcos capítulo 16, versículo 20. Quem confirmava? Eles pregavam, Deus confirmava. Lê de novo, não entrou no teu espírito. Lê mais uma vez. Quem cooperava com eles? Lê de novo. Veja, a palavra cooperar pressupõe o quê? Work together. Work together. You take this side and I take the other side. Eu estou a levar essa cadeira nesse lado, Deus está a levar a cadeira no outro lado. A palavra cooperar pressupõe que Deus estava a fazer o quê? A trabalhar com eles. Deus não estava a lhes usar. Eles iam por todos os lados. O que acontecia? Deus ia com eles. Eles pregavam, o que acontecia? Deus manifestava os sinais. Deus não estava a lhes usar. Deus estava na obra deles, na missão deles, no trabalho deles, nos objetivos deles, no propósito deles. Ouça uma coisa, porque às vezes quando nós pregamos algumas mensagens, algumas pessoas sentem-se
fora da mensagem. Isso é para os apóstolos, para os profetas. Eu já sei que eu não sou pregador, eu não sou pregadora. E comigo como é que funciona? Ouça, that partnership, essa parceria, não tem nada a ver com coisas espirituais somente. Essa parceria que Deus quer firmar comigo e contigo tem a ver com o quê? Com a nossa vida em todos os sentidos. Não é sobre espiritualidade, é sobre o quê, pastor? É sobre propósito. Você pode não ser um pregador, um evangelista, um pastor, um profeta, mas você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande médico, você pode ser um grande, sei lá, um grande economista, e Deus caminhar contigo em todas as áreas da tua vida, em tudo que você tem para fazer como tua missão, como teu chamado, como tua chamada, como teu objetivo, como teu propósito. Ouça, você sabia que Abraão não era profeta? Salomão não era profeta? Davi não era profeta? Mas Deus era com eles. Esther não era profeta, mas o Senhor foi com ela. Então não é sobre profecia, ou profetas, ou apóstolos, ou evangelistas, ou grandes pregadores, ou grandes músicos. É sobre propósito. Deus quer caminhar contigo para te levar a cumprir na terra a tua missão sem falhar, sem fracassar, sem deixar pela metade aquilo que você tinha que cumprir a 100%. Você vai ver, isso é maravilhoso. Olha, isso é maravilhoso que eu vou falar agora. Maravilhoso isso. Você vai ver que Deus tinha uma aliança, uma parceria tão bonita com Abraão, que a Bíblia vai falar que quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Ele disse: ei, esse projeto é muito importante. Por acaso eu havia de destruir isso e não contar o meu amigo Abraão? Ouça. Deus estava a dizer: eu não posso dar esse passo sem que Abraão saiba. Eu não posso fazer isso sem que Abraão saiba. A Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 32, que o povo de Israel, quando estava a caminhar com Moisés, fizeram coisas que aborreceram a Deus. Deus disse: Moisés, eu vou matá-los a todos. Deus disse, sabe o que Moisés disse a Deus? Moisés disse a Deus: Deus, arrependa-te dessa tua ideia. Arrependa-te dessa tua ideia, Deus. Arrependa-te desse teu pensamento de matar aqui as pessoas. Sabe o que aconteceu? Deus se arrependeu. Aliança, parceria, relacionamento. Ouça, não é só você que está a olhar para Deus como sendo o quê? Alguém importante. Deus está a olhar para ti como sendo: esse é muito importante. O que eu vou realizar pela vida dele é muito importante. O que eu vou ganhar por intermédio dele é muito importante. O que ela vai fazer por mim é muito importante. Eu quero dar esse passo, mas deixa ele revelar. Eu quero dar esse passo, mas deixa ele mostrar. Eu quero fazer isso, mas deixa ele e deixa ela saber. Veja. É por essa razão que a Bíblia vai dizer que Deus não fará nada sem que antes faça o quê? Anuncia os seus servos, os seus profetas. Por quê? Porque pressupõe-se que os profetas têm que ter o quê? Aliança com Deus. Porque Deus sabe. Por isso é que você vê que todas as estações de Israel, quando alguma ruína havia de acontecer, alguém sabia e chegava: vocês vão ficar cativos. Ouça, Israel estava a ser preso 70 anos e eles já sabiam que iam ficar na cadeia 70 anos. Antes de Deus lhes prender, o que aconteceu? Deus mandou o profeta para lhes dizer, para o profeta não ser pego de surpresa, para o povo não vir perguntar ao profeta o que aconteceu. Você é um aliado, você tem parceria comigo, eu ando contigo. Isso é amazing. Eu caminho contigo, você também caminha comigo. Por que eu vou lhes destruir? Não vou te dizer que eu vou lhes destruir. Por que eu vou lhes matar e eu não vou te dizer que eu vou lhes matar? Por que eu vou lhes abençoar e eu não vou te dizer que vou lhes abençoar? Por que eu vou abrir porta para eles e eu não vou te dizer que vou abrir porta para eles? Se você é meu... Veja, nessa manhã Deus quer que você escolha. Você quer ser usado? Você quer ser abençoado? Ou você quer ter uma aliança com Deus? Ou você quer caminhar com Deus?
Veja o que aconteceu. O que aconteceu com Maria e com José? Maria tinha uma aliança com Deus. O anjo de Deus visitou a Maria e disse assim: Deus te escolheu para você gerar o seu filho. Ele vai se chamar isso. A missão dele é essa. Mas Maria podia ter dito não. Quando o anjo lhe informou, o que ela fez? Ela concordou. Deus, estou de acordo. A tua serva está disponível. Podes me usar. Maria gerou Jesus. Os magos sabiam do nascimento de Jesus. Informaram a Herodes: viemos visitar o rei dos judeus. Viemos visitar o rei de Israel. Herodes disse: o quê? Esse camarada vai me destronar. Matem todas as crianças. Mas Deus tinha o que com eles? O anjo do Senhor apareceu a Maria e disse: Maria, pega o menino, sai daqui, vai para o Egito, fica lá até eu te dizer que já é tempo de você voltar. Ouça, quando você tem aliança com Deus, ninguém te pega desprevenido. Você não cai no buraco, você não cai na cova. E mesmo que você cair na cova, Deus vai mandar os seus anjos para fecharem a boca dos leões, para que você não morra prematuramente, para que você não seja destruído antes do teu tempo, para que você não saia da terra sem cumprir o teu propósito e a tua missão. Ouça, milhares de crianças morreram, mas o Filho de Deus não era só por ele ter sido Filho de Deus, porque naquele momento ele era bebê, devia ter semanas, meses, não tinha manifestação, não conseguia fazer nada por si mesmo. Ali não era por causa do filho, era por causa da mãe. Era por causa do acordo que Deus tinha com quem? Com a mãe. Porque se o filho morresse, o filho não ia sentir nada. Mas a mãe ia dizer: me visitaste, me deste um filho, agora permitiste que o filho morresse. Não era por causa do filho, era por causa do acordo que ele fez com quem? Com a mãe. Tive problemas com meu marido, as suas me acusaram de adultério, as suas me acusaram de ter traído, perdi a virgindade sem nunca ter tirado, passei pelo que passei, agora permitiste que o menino morresse. Para isso que não me visitasses, para isso que não falasses comigo. Deus conservou o menino por causa do acordo que ele tinha com a mãe. Não, você vai ser uma grande empresária. Milhares de pessoas vão ter emprego por tua causa. Ninguém pode te destruir antes do teu tempo. Você vai ser um grande empresário. Milhares de pessoas vão alimentar os seus filhos, as suas famílias por tua causa. Ninguém pode te destruir por causa do teu tempo. Você vai fazer grandes operações. Você vai ser um grande cirurgião, uma grande médica, um grande economista. Você vai ajudar muitas pessoas naquela empresa, naquele departamento, naquele setor. Seja lá quem for, ninguém pode te matar antes do tempo. Ninguém pode te tirar daquela posição. Ninguém pode atrapalhar o teu destino. Por quê? Porque Deus quer, por intermédio da tua vida, te tornar o quê? Ouça, o que Deus fez com Abraão? Deus não usou Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Ouça, é possível você abençoar pessoas sem que Deus te use, mas Deus tendo aliança contigo. Por quê? Porque a nossa oração é: Senhor, usa-me para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Deus não usou Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. E a aliança que Deus fez com Abraão, qual foi? Em ti serão que abençoadas todas as nações da terra. Senhor, usa-me para curar vidas, usa-me para libertar vidas, usa-me para ajudar os que não têm o que comer, usa-me. Deus disse a Abraão: eu não lhe usei, fiz aliança com ele. É possível Deus ter aliança contigo e você ser um canal de bênção. Você não é um canal de bênção quando Deus te usa. Se há uma coisa que, veja, tudo que eu ensino na igreja é o que eu vivo, é o que eu creio, é o que eu aprendo, é o que eu acredito. Isso é uma coisa que eu comecei a mudar nos últimos tempos na minha oração. Eu já não estou a orar. Ouça, vai chegar um momento que a tua mente vai sempre te projetar para esse sentido. Oh Senhor, usa-me cada vez mais. Eu sei, vai chegar um momento que a tua mente vai te projetar sempre para esse sentido. Mas sabe qual tem sido a luta? Qual tem sido a minha luta? Não estou a pedir a Deus para me usar. Estou a dizer: Senhor, eu já tenho uma aliança firmada contigo. Agora eu quero manifestar o acordo que eu fiz contigo.
Eu quero manifestar, eu tenho uma aliança contigo. Eu deixei o mundo, deixei mulheres, deixei bebida, deixei discoteca, deixei os prazeres, neguei propostas por causa de ti. Esse é o deal que eu tenho contigo. Esse é o acordo que eu tenho contigo. Firmei uma aliança. Abraão lhe disseste: sai. Tudo que tinha que sair de mim eu estou a fazer sair. Firmei essa aliança contigo. Agora, o objetivo do firmamento dessa aliança manifesta. Deus quer ser teu parceiro. Deus quer ser parceiro da tua empresa. Ouça, imagina Deus como teu sócio. Mas sabe onde é que vai estar o problema? Fidelidade. Muitos não são fiéis a Deus. Imagina o Deus que conhece o futuro. Você diz: Senhor, essa é a minha empresa, mas hoje eu quero declarar que ela não é minha, ela é nossa. Porque veja, tem sonhos, ideias, projetos que foram imprimidos, é assim que se diz, né? Ou impressos no teu coração. Obrigado. Vocês sabem que o pastor não sabe falar português, né? Tem que ter sempre uma tolerância para mim. Que foram ministrados por quem? Pelo próprio Deus. E há vezes que Deus nos dá coisas que Ele está a se perguntar: o que é que eu estou a beneficiar disso que eu te dei? Por que que Deus aparece a José, lhe dá o sonho que lhe deu e lhe manda para o Egito? Porque ele sabia: eu vou beneficiar. José conservou Israel. Por que que no meio de milhares de mulheres Deus disse: não, eu vou fazer com que Esther ache graça diante do rei? A Bíblia vai falar que Esther achou graça diante do rei e diante de todos. Agora veja, a Bíblia não diz que Esther era mais cheirosa, era mais formosa, era mais bonita, mas era agraciada. Por quê? Porque Deus sabia: por meio dessa mulher eu vou beneficiar na conservação do meu povo. Aliança. Deus não quer te usar, Deus não quer te descartar. Deus quer uma aliança contigo. Senhor, está aqui a empresa, o negócio é esse, a visão é essa. Ouça, eu não gosto de falar só para as pessoas fazerem. Se você não vai ser fiel, não ora a isso. Por que é isso? Por que, pastor? Porque isso é voto. E a Bíblia está dizendo: melhor é não votar do que votar e não cumprir. Porque o próprio Deus, Ele vai ter uma forma de te sancionar no incumprimento do teu voto. Então eu não quero que você se mova na emoção. Se você não vai ser fiel ao teu Deus, não faça alianças com Ele em coisas que você não vai cumprir. Aleluia. Senhor, a empresa é essa, o negócio é esse. É um hotel, é um resort, é um restaurante, é uma empresa de construção civil, é uma padaria, é uma pastelaria, é um salão de não sei o que. É a nossa empresa, Senhor. Você é o parceiro disso. Me dá direção, me dá instrução, me dá a iluminação, me dá a orientação. Senhor, o negócio também é teu. Eu não sei o que fazer, Senhor. Qual é a estratégia agora? Qual é a direção agora? Ouça, você vai ver pessoas que têm mais especialidade em marketing do que você a terem menos resultados do que você. Por quê? Porque Deus vai estar no projeto contigo. Mas eu preciso que você entenda que sempre que Deus caminha com alguém, Ele quer o quê? Um benefício. Abraão, para se tornar um canal de bênção para as pessoas. Elias, o profeta da restauração de Israel. Josafá, o rei que livrou Israel da destruição quando foi perseguido por 3 povos. Samuel, o profeta que era a boca de Deus, os olhos de Deus quando Israel não tinha lei. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Noé, o conservador da terra. Todas essas pessoas, you got me? Todas essas pessoas, Deus teve o quê? Um benefício. E quando o benefício, grande parte das vezes, você vê que o benefício nunca era para Deus. Era sempre para quem? Para as pessoas. Por quê? Porque o ser humano é a coroa da cabeça de Deus. E vou lhe dizer uma coisa. Quando você tem muitas passagens, mas não vamos abrir por conta do tempo. Quando você tem uma aliança com Deus, muitas das vezes
até nos teus erros, Deus vai permitir que você cumpra o quê? O teu propósito. 2 de Crônicas, capítulo 14, eu acho que falamos sobre isso a semana passada, versículo número 4. A Bíblia vai falar que Sansão estava a interessar-se, a se envolver, inclusive essa mulher chegou a ser a sua esposa, por uma mulher que era filisteia, quando os filisteus na verdade é que estavam a oprimir o povo de Israel, e os seus pais opuseram-se contra a ideia de Sansão casar-se com uma filisteia. Mas a Bíblia vai falar, não sabiam eles, os pais. Por que os pais se opuseram? Porque quando Sansão ainda não estava no ventre da sua mãe, Deus apareceu àquela mulher e disse: ouve, a missão desse homem é fazer o quê? Destruir os filisteus. Não pode cortar o cabelo, não pode comer coisa morta, não pode beber bebida fermentada, não poderá se envolver com mulheres de outras tribos. Deus deu a ordem de como devia ser o quê? A aliança que ele estava a estabelecer com quem? Com o filho dele. E Deus falou àquela mulher e àquele homem, Manoá, que quando o menino nascer, vocês devem instruí-lo, criá-lo, educá-lo dessa forma. E o que Sansão estava a fazer? A cometer um erro. O que não era para ser mulher dele, é o que ele estava a escolher para ser mulher dele. Mas você vai ver aquilo que o pastor falou na semana passada, que nós chamamos de quê? Erro profético. Você vai ver que mesmo no erro dele, por conta da aliança, ele cumpriu o quê? O propósito dele. Porque, ouça, a exemplo de Jesus, que nasceu para morrer para minha e para a tua salvação, Sansão só nasceu por uma razão: matar os filisteus, destruir os filisteus, tirar Israel do jugo dos filisteus. E o que é que nós vemos acontecer na morte dele? A Bíblia diz que naquele coliseu onde eles estavam, Sansão deixou cair todos os pilares e matou com a sua morte muito mais do que tinha morto com o quê? Com a sua vida. Então a razão pela qual Deus está a relacionar-se com homens, de tempo em tempo, de ciclos em ciclos, de estações em estações, é por conta de propósitos que Deus quer realizar aqui na terra. E talvez você diga: eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu não sou evangelista. Que missão é essa? Que propósito? Deus colocou dons em ti, Deus colocou habilidades em ti, Deus colocou talentos em ti. O mundo não teria equilíbrio se todos fossem presidentes, se todos tivessem que ser engenheiros, se todos tivessem que ser doutores, se todos tivessem que ser pastores. A igreja não teria equilíbrio se todos na igreja fossem pastores, líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, se todos fossem obreiros, se todos fossem protocolo, se todos fossem levitas. Então Deus colocou coisas em mim que não colocou em ti. Mas sabe qual é a coisa mais bonita? Deus colocou coisas em ti que não colocou em mim. Então você poderá precisar de coisas que eu tenho para te suprir, e eu com certeza poderei precisar de coisas que você tem para fazer o quê? Para me suprir. Eu poderei precisar de coisas que pessoas estão... Quando falo de coisas, estou a falar de talentos, de dons, de habilidades, de conhecimentos, de pessoas que estão lá fora para me suprir. E pessoas que estão lá fora com certeza poderão precisar de coisas que eu tenho para poder fazer o quê? Para poder supri-las. Então não importa quem você é. Vou lhe falar mais uma coisa, que na verdade vamos trazer uma mensagem sobre esse homem nos próximos dias também. A Bíblia vai falar, e você vai ver que esse homem não foi profeta, não foi evangelista, não foi apóstolo, não foi nada. Quando a Bíblia fala dele, a Bíblia só fala assim: Enoque fez o quê? Andou com Deus. Ouça, só que esse homem andou com Deus numa dimensão, eu posso falar, que, desculpa o uso da expressão, amém? Que cuidou tanto a Deus, que Deus lhe falou: Enoque, não fica mais na terra. Deus pode ter parceria contigo. Enoque não era profeta, não era apóstolo, mas era amigo de Deus. Enoque era, veja, os estudos indicam que Enoque, depois do que Deus fazia com Adão, a Bíblia diz que na virada do dia, o que acontecia? Deus fazia o quê? Descia ao jardim para fazer o quê? Para falar, para conversar com Adão. Que depois de Adão, Enoque era o cara que Deus vinha na terra para sentarem no alto do monte, verem o pôr do sol. O best friend de Deus chamava-se Enoque. Deus descia com os livros.
Ah, Enoque, você não vai estar aqui na terra, mas é o Senhor, esse aqui tu vai fazer de uma forma. Oh, e como é que vai ser? Não, esse aqui vai manifestar isso, esse vai ter isso. A belga, não, vou tirar um pouco isso aqui, não pode ser muito vaidosa, senão. Amém. Deus está sentado com Deus, com Enoque, na virada do dia, a ver o pôr do sol. Olha, vai vir um camarada, Abraão, e Enoque. E Enoque está a aconselhar Deus. Deus, o que é que você acha? E não, Enoque, acho bom. Tá bom, Enoque, it's time to go, vou subir agora. Amanhã estamos juntos. Deus ia. Amanhã, Deus falou, Enoque, por que eu vou toda hora vir aqui para falar contigo? Você me compreende, Enoque? Você me entende? Hoje eu não vou sozinho. You go with me. Mas enquanto ele estava aqui na terra, Deus estava ali com ele, a andar com ele, na lavra dele. Ai, mas eu tomo posse. Alguém diga, eu tomo posse. Imagina você na lavra. Todos foram embora, você está aí na tua fazenda. E Deus está aqui contigo. Você está ali a caminhar e Deus está a trocar ideias contigo. Era o que Deus estava a fazer com Abraão. Deus estava no trono, disse: muito pecado em Sodoma, vou destruir essa cidade. Mas eu vou fazer isso sem contar para Abraão. Sabe o que aconteceu? Deus desceu, levou Abraão para um monte e falou: Abraão, está vendo ali Sodoma? Muito pecado, Abraão. Tenho visto muita abominação aí. E tomei a decisão de destruir essa cidade. Deus estava a informar Abraão. Deus não é soberano, mas quando se trata de amizade, parceria, Deus faz o quê? Flexibiliza. Até os reis flexibilizam. Até os presidentes, quando é alguém que é parceiro, flexibilizam. Até o CEO, quando é alguém que é parceiro. E Abraão está a dizer: Deus, mas se tiverem si justos, tá bom, Abraão, eu vou conservar. Veja, eu estou aqui a pregar e tem pessoas que estão a dizer assim: não, hoje Deus já não vai fazer isso. Se você firmar a aliança correta com Deus, Deus vai fazer isso contigo. Deus pode não estar a fazer isso com outros e fazer isso contigo. Abraão não era profeta. Veja, além de Abraão ser uma instituição de bênção, sabe Abraão assemelhava-se mais ao que no tempo dele? A um grande empresário multimilionário. Era mais ou menos esse o perfil de Abraão. Alguém que estava a tomar terras, estava a tomar territórios, alguém que estava a ter abundância e prosperidade. Era mais ou menos esse o perfil de Abraão. Abraão não estava a profetizar para ninguém: eu abençoo o norte, eu abençoo o sul, Deus me mandou trazer essa mensagem. Nada disso Abraão fez. Mas falava com Deus. Ele ia no lugar e Deus lhe aparecia e dizia: Abraão, não se preocupe, eu vou cumprir a tua promessa. Abraão, não se preocupa, vai ser por intermédio de Isaac. Deus havia explicar coisas a Abraão. E veja uma coisa. Alguém diga parceria. Grande parte das vezes que Deus veio visitar Abraão, Abraão não orou. Não era no momento de oração: oh Deus, olha a minha vida, olha a minha situação, olha o que eu estou a passar. Não foi nada disso. Deus sentiu alguma coisa, Deus sondou o coração de Abraão. Esse é meu amigo, tenho uma aliança com ele. Deus vinha, mandava anjo, comunicação, informação. Deus voluntariamente. Deus não quer te usar. Te usar é pouco diante daquilo que Deus quer fazer contigo. Deus quer se relacionar contigo no nome de Jesus Cristo. Alguém me dá um amém bem forte. Veja, vou entrar para o final da minha mensagem. A Bíblia vai falar que Jesus na estação da sua morte, ele deixou algo bem claro aos discípulos: que é necessário que eu vá para que quê? Vamos lá, igreja, colaborem comigo. É necessário que eu quê?
para que o Espírito Santo venha. João capítulo número 14, versículo 16, a Bíblia vai falar que Jesus, em conversa com os discípulos, aqui era num encontro com os discípulos, Jesus estava a dizer aos discípulos que eu enviarei o quê? O outro consolador, ou advogado. Na verdade aqui, no original, a palavra que Jesus usou era ajudador. Ou seja, essa é a razão para você poder entender que a relação que nós devemos estabelecer com Deus não é uma relação de ser usado. A prova disso é que quando Deus, por intermédio de Cristo, disse que enviaria o Espírito Santo, Deus não disse eu enviarei o Espírito usador. Ou seja, Ele vai vos usar para pregar, Ele vai vos usar para curar, Ele vai vos usar para libertar. Deus disse eu enviarei o Consolador. Em algumas versões diz o advogado, intercessor, o ajudador. Qual é a missão do advogado? Ajudar, interceder por ti. Ou seja, o que Deus sempre, por intermédio das Sagradas Escrituras, vai reforçando a ideia de que o que Ele quer estabelecer conosco é o quê? Uma parceria. Porque quando ajuda, pressupõe o quê? Pressupõe participação em alguma coisa, participação em algum processo. Imagine, deixa aqui construir um exemplo difícil, que você tem que sair daqui a pé até Benguela, e não acaba por aí. Você está a levar uma carga. Se quem lhe der essa missão disser assim: fulano de tal vai te ajudar nesse percurso todo, o que é que você entende? Você tem uma carga para levar a pé até Benguela, só que te dá uma pessoa que diz assim: fulano de tal vai te ajudar. O que é que você vai entender que essa pessoa vai fazer consigo nessa caminhada? Vai fazer o quê? Vamos lá, vai fazer o quê? Você vai levar um pouco, ele vai levar um outro pouco. Ou quanto muito, você vai pegar num lado e ele vai fazer o quê? Pegar no outro lado até que você chegue aonde? Na melhor província de Angola, Benguela. Amém? É exatamente isso que Deus fez para nós por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, não andarás sozinho. Por isso é que Jesus, antes de enviar o Espírito Santo, disse: eu vou fazer duas ajudas. Primeiro, me dá o teu fardo pesado, toma o meu que é leve. Segundo, até o meu fardo leve você não vai carregar sozinho. O Espírito Santo vai vir para pegar num lado e você pegar no outro lado. Essa caminhada na terra não precisa ser uma caminhada pesada, difícil, escura, obscura, sem você saber para onde caminhar, sem você saber a direção que você deve trilhar, porque tem alguém que foi enviado para te ajudar em todas as circunstâncias, em todas as situações, em todos os momentos e em todos os processos. Ele foi enviado para fazer o quê? Para caminhar contigo. Abra aí rapidamente e já vamos fechar. Atos capítulo número 4. E veja, isso é lindo que nós vamos ler agora. E você vai entender mais uma vez que o plano, ouça, que o plano ideal, porque existem planos, amém? Mas nem todos os planos são o quê? Ideais. O plano ideal de Deus na relação conosco, seus filhos, sempre foi no sentido de existir uma quê? Cooperação, ajuda, caminharmos juntos, parceria. Veja o que Atos capítulo número 4 diz. Atos capítulo número 4, versículo 29, diz assim: já todo mundo achou? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e faça o quê? E concede e dê aos teus servos que falem com quê? Com toda a ousadia a tua palavra. Ponto e vírgula. Mas depois diz assim: enquanto, ou seja,
enquanto nós vamos estar a falar com ousadia a tua palavra, enquanto nós vamos estar a pregar, enquanto nós vamos estar a ministrar, tu fazes o quê? Deus, tu fazes o quê? Estende a tua mão para fazer o quê? Para curar, para que façam-se sinais e prodígios pelo nome do teu quê? Santo Filho Jesus. 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram quê? Cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia o quê? A palavra de Deus. Ou seja, os apóstolos entenderam que a caminhada e o relacionamento com Deus, ele pressupõe uma parceria, uma cooperação. Se você for ler a passagem completa, eles começam a falar sobre a perseguição que Jesus sofreu, mas eles estavam numa estação de manifestação. Disse: agora, Senhor, porque aqui nós estamos o quê? No princípio de Atos, amém? Eles tinham acabado de receber o batismo do Espírito, tinham começado já a se manifestar, a pregar, mas ainda a sentir o quê? A perda de Jesus. Então eles anunciam a Deus o que foi feito a Jesus, a perseguição que Jesus passou, o sofrimento que Jesus teve e tudo mais. Eles disseram: mas agora, Senhor, nós estamos aqui para fazer o quê? Manifestar. Mas nós não queremos nos manifestar alone, solos, com a nossa força. Nós vamos pregar, mas enquanto nós estamos aqui a pregar, tu estás do outro lado, a curar, a libertar, a restaurar, a transformar. Enquanto nós estamos aqui a falar, você está ali a fazer o quê? A fazer outras coisas. Ou seja, Deus estava a fazer o quê? A cooperar com eles, a trabalhar com eles. Ou seja, Deus era o quê? Parceiro da missão deles. Deus era o quê? Aliado deles. Eu entro numa sala, eu declaro: haja cura, e Deus automaticamente tem que fazer o quê? Entrar juntamente comigo e fazer o quê? Curar. Haja libertação, eu falo, Deus liberta. Eu declaro, Deus traz a existência. Eu profetizo, Deus materializa. Eu oro, Deus responde. Eu chamo a existência e torna-se material.